Muito bem, pessoal. Convido a vocês aí agora que estão nos acompanhando, tanto pelo YouTube como aqui pelo Zoom, a nós nos unirmos agora em reverência e vamos orar ao Senhor, pedir aí a sua presença através do Santo Espírito. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido, bondoso e eterno Deus que habita nos altos céus, mais uma oportunidade o Senhor nos dá nesta noite de quinta-feira para aqui, através dos recursos digitais, podermos nos encontrar e podermos, Pai querido, estudar mais a Tua palavra. Mas não queremos fazer isto, Pai querido, sem primeiro pedir que o Teu Santo Espírito nos dirija, Pai querido, nos impulsione a conhecer mais da Tua palavra através aqui das profecias e do livro de Daniel, e nós queremos que o Senhor fale conosco e coloque, Pai querido, em nossa mente, em nosso coração, as lições que o Senhor deseja para que cada um de nós possa crescer espiritualmente falando. Também, Pai querido, nesta oração, aproveito a oportunidade para interceder por cada pessoa que participa desse projeto. Tu sabes a necessidade dos teus filhos, tenho certeza que aqui, Pai querido, neste momento há pessoas que talvez estejam padecendo de alguma enfermidade ou tenham algum parente, algum amigo que esteja precisando da tua mão poderosa sobre as suas vidas. E eu agora, Pai querido, nesta oração, peço humildemente que o Senhor os atenda de acordo com a tua santa e divina vontade. Se há problema em nosso meio, Pai querido, com relação à parte financeira, a um trabalho, ou algo desta natureza, que da mesma forma, Pai querido, o Senhor também possa se manifestar e possa também suprir esta necessidade, se porventura houver. Aceita também nesta oração, Pai querido, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Fazemos esta oração e esses pedidos e os agradecimentos, Pai querido, nos méritos de Cristo Jesus. E é em nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu vou precisar fazer... Me deem 10, 15 segundos. Eu vou só precisar fazer um ajuste técnico aqui que me notificou no cabo aqui. E aí Okay. nós já iniciamos já, ok? Eu só vou precisar fazer um ajuste aqui. Enquanto você arruma aí, deixa eu falar aqui, ó, nós já temos mais uma amiga aqui, ó, uma irmã que se junta a nós aqui pelo YouTube, acaba de se manifestar aqui, a Andresa. A Andresa está conosco aqui ligadinha pelo YouTube. Deixa eu revisar aqui, acho que não pulei ninguém. Marlise, a irmã Wanda, legal, Josimere. A dona Bernadette, acho que eu não havia falado o nome dela, dona Bernadette, Edmilson, estão lá nos acompanhando. Cadê os nossos amigos, nossos companheiros do Clube Desbravador? Temos alguns presentes aqui, mas talvez outros estejam assistindo, mas não se manifestaram ainda. Vamos lá, pessoal. Se manifeste aí para a gente registrar as vossas presenças. Muito bem. Vamos aguardar. Fabinho, voltou? Tudo certo? Voltei, tudo certo. Já está ajustado aqui. Claro, é contigo. Maravilha, então, queridos. Bem, eu espero que todos vocês, igualmente o Fábio disse no início, tenham passado bem durante esses dias aí, né? Ficamos aí uma semana de pausa, né? Devido a uma programação de evangelismo que estava tendo em algumas igrejas. E eu espero que você esteja bem, eu espero que você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né? Hoje eu consegui colocar um monitor ali do meu lado ali para acompanhar os comentários ali do YouTube. E que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado pela sua presença. Nós hoje vamos tratar de um tema bastante importante para os nossos dias, que é um tema... Ele não é profético, né? Embora esteja no livro profético de Daniel, mas ele não é um tema necessariamente, essencialmente profético, onde a gente faz a interpretação de símbolos e significados. Ele é um tema histórico e ele vem muito bem a nós nesses dias,
por se tratar de um tema que envolve escolhas cruciais que você e eu precisaremos fazer. Então, hoje nós vamos tratar do capítulo 3 de Daniel. Eu considero um dos capítulos mais importantes para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, porque é um capítulo que fala exatamente da nossa resposta a Deus diante de situações extremas. A Bíblia possui exemplos de pessoas que precisaram tomar certas decisões em situações muito probantes e que tudo aquilo que essas pessoas construíram no seu passado, quando eu digo construíram, não me refiro a coisas materiais, mas eu me refiro a tudo aquilo que elas construíram no edifício do seu caráter, tudo o que elas fizeram ao longo da vida serviu e, de certa forma, influenciou diretamente nessas decisões cruciais das quais elas enfrentaram. Eu poderia citar aqui vários outros personagens da Bíblia, mas nós temos aqui estudado o capítulo 1 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, e a gente tem visto que Deus, ele tem trabalhado muito na vida desses jovens, né? Daniel, seus companheiros. Deus tem trabalhado de modo muito especial na vida deles, porque o coração deles, podemos dizer, estava completamente acessível à obra de Deus, à vontade de Deus, à realização desta na vida deles. E isso os ajudou no momento de crucial decisão partir para o lado de Deus. Eu quero desde já nessa introdução dizer a você o seguinte: tudo aquilo que você permite que a sua mente ela se demore, tudo aquilo que você se deixa vivenciar, isso certamente está sendo colocado dentro de você. Vou usar aqui uma espécie de uma alegoria. Isso está sendo colocado dentro de um baú, dentro de você. E esse baú, ele pode, de alguma forma, servir para o bem ou para o mal no momento de grande decisão na sua vida. Ele pode influenciar diretamente uma decisão que você venha a tomar. Então, por isso que é muito importante no nosso dia a dia a gente manter uma ligação muito íntima com Jesus, uma ligação muito especial com Deus, permitir que o Espírito Santo trabalhe, atue na nossa vida, porque certamente, mais cedo ou mais tarde, nos depararemos com situações onde precisaremos tomar decisões, e essas decisões deverão ser ao lado de Deus. E aí é que está o detalhe. Para se tomar decisões ao lado de Deus, isso não acontece do dia para a noite. Decisões ao lado de Deus, principalmente situações assim muito cruciais, questões muito decisivas, elas vêm como resultado de toda uma construção de pequeninas decisões ao lado de Deus que você foi tomando ao longo da vida. E a gente vai ver aqui o que aconteceu com esses jovens, a gente vai ver o que situações que eles enfrentaram, o que eles passaram ali no reino de Babilônia e que deve servir de exemplo para todos nós. Então, se você já tiver com a Bíblia aberta aí, nós vamos estudar o capítulo 3 de Daniel. Nós já oramos, então nós vamos compartilhar aqui a tela e vamos entender o que aconteceu com esses 3 jovens lá no reino de Babilônia. Eu acredito que vocês já devem estar visualizando. Então, vamos entender aqui algumas questões importantes. Primeiramente, é importante você saber que quando Daniel ele foi levado em cativeiro para Babilônia, Daniel era um jovem de linhagem real. Ele pertencia a uma família nobre e, portanto, Daniel ele tinha uma educação elevada. Mas essa educação, por mais que seja elevada e por mais que Daniel ele tenha vindo de uma linhagem real, isso não o coloca em vantagem alguma diante da sua
diante da sua vida tão harmoniosa com Deus, que nós vemos aí ao longo dos capítulos do livro de Daniel. Não era só porque ele fazia parte de uma linhagem real ou tinha uma educação alta. Isso, na realidade, poderia até ter ali o seu lugar, a sua certa influência, mas o relacionamento com Deus, ele fortalece a pessoa, quer seja ela de uma família nobre ou não. Quer seja essa pessoa graduada no mais alto nível ou não. E Daniel dependeu simplesmente da sua construção de caráter ao longo da vida. As oportunidades que Deus deu para ele, e ele aproveitou. E aí chegou o momento em que, numa situação muito extrema, Daniel, ele passou por situações difíceis. No capítulo 2 de Daniel, ele fala que Daniel e seus 3 amigos, que faziam parte do grupo de sábios de Babilônia, eles estavam condenados à morte. Mas tudo aquilo que Daniel aprendeu na sua vida, agora foi o momento de ele colocar em prática. Finalmente, esse baú que Daniel guardou, todas as oportunidades de boas escolhas, esse baú que ele foi guardando as coisas dentro de si, um belo dia, esse baú se abriu e ele pôde aproveitar o que de bom, o que de correto, o que de boa fama, o que de puro ele havia, ao longo da sua vida, colocado ali. Eu costumo dizer o seguinte, queridos, que eu gosto de contar essa ilustração, que a sua vida, ele é como um rio que corre. E esse rio vai correndo com águas cristalinas, porque está tudo certo. Há bonança, o sol brilha, as coisas vão bem. E é possível até ver nesse rio, ali o fundo, as pedras brilhando. Só que há momentos na nossa vida em que as tempestades e as tribulações vêm. As provas aparecem. A tribulação acontece. E Deus faz isso para testar o nosso caráter, para que a gente se apegue mais firmemente a Ele. E agora esse rio, cujas águas eram cristalinas e corria abaixo, quando a ele se debate uma grande tempestade, tudo aquilo que estava no fundo vem à tona. Ele não é mais um rio cristalino. Agora aquelas águas, elas se misturam com toda aquela terra, aquela areia, aquele lodo que estava no fundo, e ele muda o seu aspecto. E o nosso caráter, ele pode ser associado a esse aspecto do rio. Então, meu sincero desejo é que a sua vida, ela realmente seja uma vida cristalina. E quando a tempestade vier, não apareça tudo o que de ruim possa estar lá dentro. E muitas vezes, esse baú que está dentro de você, ele pode se abrir voluntariamente, sem nem mesmo você esperar que ele seja aberto. De repente, numa situação onde você precisa agir rápido e acaba agindo de acordo com aquilo que está dentro de você. Com aquilo que você se permitiu ao longo da vida, ao longo de um bom tempo, se demorar e moldar a sua mente, moldar o seu caráter. O meu sincero desejo é que a sua vida seja cristalina, que ela seja um cheiro de vida para a vida. Daniel, capítulo 3, ali nós temos uma história surpreendente. Isso de fato aconteceu com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Lembra que o nome deles era Ananias, Misael e Azarias? Eles tiveram seus nomes mudados para nomes de deuses pagãos ali de Babilônia. Até nesse pequeno ponto, o rei Nabucodonosor tentou influenciá-los e mudar
a ideia e a visão que eles tinham acerca do Deus deles, acerca do Deus vivo, acerca do Deus criador. Mas ainda assim, eles se mantiveram fiéis. E há um paralelo com o que aconteceu nesse capítulo 13 de Daniel, nessa história, nessa porção histórica desse livro, há um paralelo com o livro de Apocalipse, que nós iremos ver em relação ao que aconteceu no passado e que pode acontecer certamente nos nossos dias. Vamos lá, aqui nós temos a profecia e aqui nós temos a história. Lembra que Nabucodonosor, ele tinha sonhado com uma estátua que havia 4 metais. Começava pelo ouro, depois nós tivemos a prata, depois tivemos o bronze e o ferro. Lembra que esses metais, eles representavam 4 sucessivas nações que começaram a partir de Babilônia. Nós vimos ali a Babilônia, nós vimos o Império Medo-Persa, nós vimos a Grécia e nós vimos também o Império Romano. E depois os pés daquela estátua que Nabucodonosor sonhou, ela era uma mistura de ferro e barro. E nós vimos os significados. Nabucodonosor, por sua vez, agora ele quer contrariar esse sonho. No verso 1 diz o seguinte: e na sua ousadia, contrariamente àquilo que Deus já havia mostrado, traçado o futuro, Nabucodonosor tenta fazer diferente. Ali diz que ele fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura era de 6 côvados. E Nabucodonosor levantou essa estátua no campo de Dura, era uma província ali de Babilônia. Se nós olharmos no capítulo 2, nós temos ali uma ilustração, ela não era dessa forma, tá? Historicamente, os estudiosos, né, ela não era dessa forma. Mas ali nós temos uma ilustração para nós didaticamente entendermos como que poderia ser essa estátua. Então, em Daniel 2, foi dado a Nabucodonosor um sonho por Deus. Daniel foi lá, fez a interpretação desse sonho. Agora, no capítulo 3, o que nós temos? Não uma estátua com 4 metais diferentes, mas uma estátua inteiramente de ouro. Nabucodonosor, ele consultou os seus imediatos para construírem uma estátua que pudesse ilustrar aquilo que ele sonhou. Mas, na sua ideia corrompida e contrária à ordem divina, tentando contrariar a palavra de Deus, que nós vimos no último estudo, que quando Deus fala, aquilo se cumpre, e nós vimos o exemplo em várias nações que aconteceram, vimos o exemplo também de profecias que foram cumpridas, nós vimos exemplos de profetas que fizeram predições e isso não aconteceu. E agora nós temos aqui o grande monarca daquele grande império tentando contrariar aquilo que Deus havia dito. Então, para que o reino de Babilônia se perpetuasse, contrário ao que Deus havia dito, agora Nabucodonosor, ele faz uma estátua completamente de ouro, ou seja, ele tinha a intenção de que o seu reino não passasse para outro. E ali ele a estabeleceu. Ou seja, a partir desse momento, já não era mais a ideia divina da história que viria. Mas agora era simplesmente uma ideia humana que estava sendo colocada no lugar do que Deus havia dito. No capítulo 2, nós temos a palavra de Deus como autoridade. No capítulo 3, nós temos a palavra de um homem como sendo a suposta autoridade. Para que você tenha mais ou menos uma ideia, 60 côvados na descrição ali do verso, mais ou menos 36 metros. E 6 côvados, mais ou menos ali 3 metros e 6. 13 metros ali, 60 centímetros. Lá em Daniel capítulo 3 também, referindo-se a essa medida da estátua, era feita com base numa contagem sexagenal daquela época. E o número 6, podem reparar que era 60 côvados, era 6 côvados. Ali havia uma simbologia por trás, que era o número 6. O número 6, na Bíblia, é conhecido como número de imperfeição, o número do ser humano, o número do pecado, o número da perdição, o número de desobediência, o número de ousadia contra o governo de Deus. No verso 2 nos diz: e então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros,
os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O arauto apregoava em alta voz: ordena-se, ó vós, povos, nações e línguas, quando ouvides o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então percebam que detalhe interessante, que cenário, que ambiente que ali foram colocadas todas as pessoas para fazerem a consagração daquela estátua. Ali diz que o arauto, ele apregoava em alta voz. Havia uma voz de comando ali. Havia uma autoridade abaixo do rei Nabucodonosor, respeitada, que olhava diante daquela multidão de pessoas importantes no Império Babilônico, como ele disse, né? Prefeitos, governadores, pessoas importantes, pessoas de grande influência, pessoas da alta administração, da alta corte. E eles estavam ali como pessoas de diferentes nações, diferentes línguas, o que incluía também os hebreus, e ali estavam Sadraque, Mesaque e Abdinego, que faziam parte da alta corte, uma vez que eles foram grandemente exaltados por Nabucodonosor, por causa da interpretação, da lembrança do sonho. Eles foram colocados em alta conta ali com o rei, e eles faziam parte de todo esse grupo. E ali estava agora todo aquele povo para fazer aquela consagração da estátua. E esse aspecto é importante. Quando ouvires o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles. Isso tem um detalhe interessante. Imagine um ambiente. Uma planície, ali no campo de Dura, uma estátua reluzente quando o sol batia, imponente, que qualquer pessoa que olhasse para aquela magnificência, e isso os babilônios eram muito bons em fazer coisas espetaculares, fazer coisas grandes, como já se não bastasse toda a estrutura e beleza do reino babilônico, com seus jardins suspensos, né? Tanto que foi considerado como uma das 7 maravilhas da antiguidade, né? Do mundo antigo. Ali agora estava aquela estátua imponente. A música tocando e justamente todo aquele povo ali. Para você ter uma ideia, a estátua de Nabucodonosor, naquela altura, de 36 metros, equivaleria aí a um prédio hoje de 10 andares, mais ou menos. Então, se hoje, por exemplo, você sair aí e ver um prédio de 10 andares, era mais ou menos a altura daquela estátua. Então, imagine a imponência. As pessoas olhavam para aquela estátua e realmente eram inclinadas a curvar-se e a prestar adoração. Ali era como se Nabucodonosor estivesse dizendo o seguinte para Deus: não, Senhor, não é do jeito que você vai fazer. Depois de mim não vai vir Medo-Persa. Vai ser o meu reino e o meu reino perpetuamente. Por que perpetuamente? Porque até os pés e os dedos eram de ouro da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E você se lembra que na estátua do sonho, uma pedra foi cortada do céu em direção aos pés. E aquela pedra representava Cristo. Então, de acordo com o modelo de Nabucodonosor, não viria nenhuma pedra, não viria o reino de Deus para atingir diretamente as nações do mundo e formar-se ali o império, o reino universal de Deus. Na ideia de Nabucodonosor, não era bem assim. Não haveria outros impérios. Era o dele e somente o dele. Havia um tablete que dizia o seguinte naquela época, né? Que a arqueologia encontrou, que dizia o seguinte: excelência do teu reino dure para sempre. Era essa a ideia de Nabucodonosor. Ele não quis saber do sonho que Deus havia dado para ele. E olha que Deus havia sido misericordioso com ele. E ali no verso 6 diz: qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Percebam a intimação para que se faça algo. Havia ali, em Babilônia, podemos dizer assim,
um mecanismo de controle. Com certeza, ali havia uma ferramenta que persuadia, que induzia, que compelia todas aquelas pessoas, muitas delas, né, contra a sua vontade, a se inclinar e adorar. Muitas pessoas se curvaram diante daquela estátua, mesmo não querendo. Mas para Deus, isso não basta. É necessário uma firme decisão. Não basta simplesmente se curvar, não querendo se curvar. Não se curva e pronto. Se é isso que está no caráter, se é isso que está na mente, se é essa a sua decisão, então deve haver firmeza. Eu não vou nem simular, eu não vou nem fingir que eu estou adorando. Eu não vou nem ficar aqui abaixadinho no meio da multidão para que ninguém me veja. A minha decisão é, não vou me curvar, porque eu tenho um Deus que eu adoro todos os dias, e não essa falsa estátua. Mas ali havia uma ferramenta de controle. Havia ali algo que compelia, que intimava, que induzia e obrigava aquelas pessoas a se curvarem. Era a fornalha ardente. Ela estava ali, aquecida, como que mostrando para todas aquelas pessoas o que iria acontecer com elas se elas não adorassem a imagem do rei Nabucodonosor. Agora percebam esse aspecto. Nabucodonosor, ele era um rei corrupto. Nabucodonosor, ele havia levantado uma imagem falsa. Por outro lado, nós temos Jesus como sendo alguém compassivo, manso de coração, que perdoa, que ama, que protege. E era esse Cristo que Nabucodonosor havia conhecido. Mas ele havia rejeitado. E agora, para fazer com que as pessoas adorassem o seu império, tinham que fazer o quê? Rejeitar a mansidão de Cristo, que ele mesmo havia apregoado quando Daniel e seus companheiros revelaram um sonho para ele. Ele havia dito, olha, agora o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abdenego, deve ser adorado por todos vocês. Agora Nabucodonosor simplesmente esqueceu isso e voltou novamente às raízes do seu caráter. Note o aspecto interessante, queridos. Por que nós dizemos que o que aconteceu na história de Sadraque, Mesaque e Abdenego tem um paralelo com nós hoje? Tem um paralelo com os nossos dias. Ferramentas de controle que se impõem sobre uma sociedade para que ela faça algo, muitas vezes, contrário à vontade, muitas vezes, que lança princípios ao chão. Um tempo de prova para aqueles 3 jovens. Um soberano mundialmente poderoso. Ele era influente, era a nação mais poderosa que havia naquela época. Ele havia instituído um decreto que abrangia línguas, povos, nações. Havia ali uma obediência forçada, uma opressão da consciência, para que se fizesse o quê? Adorassem algo feito pelas mãos humanas, que não era pela orientação divina. Havia ali uma imagem falsa. Por que uma imagem falsa? Qual era a imagem verdadeira? A imagem verdadeira era o que Deus havia mostrado através do sonho. A imagem falsa disso era a estátua de ouro que ele havia levantado. Por causa disso, por causa dessa opressão, para que se adorasse uma falsa imagem, uma grande tribulação havia causado naqueles que queriam ser fiéis. Um decreto de morte, mas um livramento milagroso deveria haver, porque havia fiéis ali. Em Daniel e Apocalipse, nós encontramos um paralelo sensacional. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 2, diz assim: exerce todo o poder da besta e faz que a besta
exerce todo o poder da besta, da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O que está dizendo aqui? Primeiro, vamos entender uma coisa. Lá em Apocalipse, está falando sobre besta, um animal. É um símbolo profético. Então, nós precisamos entender o que significa besta num sentido profético. O próprio Apocalipse, bem como o livro de Daniel, diz que besta quer dizer um rei ou reino, né? Um animal, um império, um poder aqui na terra. Então, besta quer dizer rei ou reino. Grave bem isso daí. E no Apocalipse disse que faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então havia uma primeira besta, que era um evento de adoração universal. Adoração, alguma coisa eles estavam fazendo para que povos, nações, línguas, para que o mundo se volvesse para uma falsa adoração. Como que isso acontece? Vamos entender aqui colocando Daniel e Apocalipse lado a lado. Primeiro, lá em Daniel 3, nós vemos um líder mundialmente poderoso. Quem? Nabucodonosor. Em Apocalipse 13, fala também de um líder, de um poder mundialmente poderoso. Daniel 3 fala de uma adoração forçada, igualmente nós vemos isso em Apocalipse 13. Também lá, no livro do Antigo Testamento, Daniel, nós vemos um decreto universal. É isso que estava lá no capítulo 3. Também, no capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos um decreto universal. Lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 15, diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito, ou seja, desse vida, né, à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, como que isso funciona na prática? Nós temos ali em Daniel, capítulo 3, as descrições históricas de um líder mundialmente poderoso que conduzia as pessoas a uma falsa adoração, e para que essa falsa adoração acontecesse, de fato, ele precisaria colocar isso como um decreto, precisaria colocar isso como lei, para que então as pessoas seguissem. E essa adoração forçada era de uma imagem falsa, era de uma falsificação daquilo que Deus havia colocado como verdadeiro. Em Apocalipse, nós vemos uma descrição profética semelhante à de Daniel 3. Apocalipse 13 diz, ensina, que um líder mundialmente poderoso vai aparecer. E esse líder mundialmente poderoso, ele vai obrigar todas as nações a uma adoração forçada. Por que forçada? Porque haverá fiéis que não irão querer, e segundo os ditames da sua consciência, do seu caráter, do seu relacionamento com Deus, tudo aquilo que construíram, não cederão a essa falsa adoração. Ela será forçada. E para que isso aconteça, será feito um decreto universal. Um líder mundialmente poderoso, o Apocalipse ensina que vai instituir um decreto universal para que uma adoração forçada seja feita, para que uma falsa adoração seja rotineiramente feita pelos seres humanos. E ali será também, como referência, colocada uma falsa imagem para que seja adorada. Como que é essa falsa imagem? Nós temos alguns problemas que deverão acontecer e que vai influenciar diretamente você e a mim. Esse poderoso líder mundial, o Apocalipse ensina que é uma besta, é um poder, é um reino. Então, qual é hoje, no nosso mundo, uma nação, um poder, um líder mundialmente poderoso que, com as suas proposições, com a sua política, com a sua forma de governo, ela simplesmente influencia, em questão de dias ou semanas, praticamente todas as nações do mundo. Qual império, qual nação? Império não. Qual nação, qual país seria esse nos nossos dias? O Apocalipse ensina que esse poder e essa nação, ela tem tão grande influência que ela vai fazer a mesma coisa que Nabucodonosor fez no passado. Vai estipular um decreto para que as pessoas
façam uma adoração falsa. E vai usar isso como ferramenta, um decreto universal, força de lei. E também o Apocalipse diz que haverá um boicote econômico. Em Apocalipse 13, diz que ninguém poderá comprar e nem vender se não tiver a marca dessa falsa adoração. Se não estiver seguindo essa falsa adoração. Uma adoração forçada. Haverá uma marca. E um decreto de morte haverá também para todos aqueles que recusarem essa falsa adoração. Perceba um paralelo. Da mesma forma que nós encontramos essa descrição, esse modelo em Apocalipse 13, nós vemos que historicamente isso aconteceu lá nos dias de Daniel. A história sempre se repete de acordo com Eclesiastes. O que aconteceu no passado vai acontecer. E a grande questão é, volto à introdução que eu fiz na mensagem dessa noite. O que você está permitindo que seja construído na sua vida, no seu caráter? O que você está permitindo? O que você está lendo? O que você está assistindo? No que você está pensando? Com quem você tem se relacionado? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida espiritual? Como que está a sua fidelidade nos negócios? Como que está a sua honestidade para com as pessoas? A sua sinceridade? A veracidade das suas palavras? Como está o teu caráter? Um belo dia você vai precisar abrir o baú e o que você vai encontrar lá? Tudo aquilo que você ao longo de um tempo, de uma vida inteira, colocou ali. A sua decisão poderá ser para a verdadeira adoração ou poderá ser para a falsa adoração. E do fundo do meu coração, eu digo a você nessa noite que está nos assistindo, meu sincero desejo é que você tenha reservas e mais reservas para que a sua decisão seja uma decisão ao lado da verdade, ao lado de Deus. Lealdade, a todo custo. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abdenego demonstraram diante daquela situação tão crucial, tão probante que estava diante deles. Já é passado, virou história, está nos registros da Bíblia. Agora é a sua e a minha vez. Vai chegar a nossa vez de tomar uma séria decisão ao lado da verdade. Porque este grande poder já existe. Ele influencia muitos outros países. E de acordo com a profecia, haverá um tempo em que esse país ele vai se levantar para oprimir as consciências, instituindo uma falsa adoração, uma contrafação daquilo que Deus colocou como verdadeiro. Olha só o que diz aqui. O som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, toda aquela sorte de instrumentos musicais eram de modo a persuadir e arrebatar os sentidos das pessoas para algo belo, algo sublime, algo realmente que convencesse as pessoas. Imagine esses instrumentos sendo tocados de forma hábil, de forma maravilhosa, naquela planície que ecoava, e as pessoas ouviam aquele som arrebatador, aquela música que elevava. E as pessoas olhavam para aquela estátua reluzente. Bastava apenas uma voz de comando. Se ajoelha. Bastava apenas isso. O resto podia deixar por conta do que estava aqui, dentro do coração de todas aquelas pessoas. Só que o que estava dentro do coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego era uma solidez de caráter moldada pelo Espírito Santo. Então, por mais que aquela música tocasse nos sentimentos, por mais que aquela estátua reluzente diante deles mostrasse imponência, como se ela falasse se ajoelhe, para eles precisaria de algo ainda muito mais forte para que eles se ajoelhassem. E foi justamente isso que aconteceu. Nabucodonosor agora, ele chega para aqueles 3 jovens e diz o seguinte: vocês não vão adorar a estátua que eu levantei? Eu vou fazer o seguinte, eu vou novamente pedir para que se toque a música. Se depois que tocar a música vocês não se ajoelharem, vocês serão lançados ali,
na ferramenta que eu coloquei para que todos vocês adorassem. E que ferramenta era essa? A fornalha ardente. Ela estava ali, aguardando os desobedientes. Os desobedientes às leis dos homens. Nabucodonosor disse: agora, pois, estão prontos? Vou mandar tocar de novo o som da buzina, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para que vocês façam novamente, já que vocês não fizeram da primeira vez. Ajoelhem e adorem a estátua que eu fiz. É melhor vocês fazerem da forma como eu estou dizendo. Mas se não a adorardes, eu não vou perder tempo. Imediatamente, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E aí eu quero ver quem é esse Deus criador, e aí eu quero ver quem é esse Deus único que vocês adoram, que vai poder livrar das minhas mãos. Ele apenas me deu um sonho. Eu acordei e agora eu faço uma estátua do jeito que eu quero. Nabucodonosor desafiou a Deus. Ele já não estava mais falando com Sadraque, Misaque e Abednego. Deus agora chamou para si a situação. Deus agora se revelou. Nabucodonosor agora estava afrontando o próprio Deus. Mas aqueles jovens, da mesma forma que Nabucodonosor não queria perder seu tempo tocando novamente toda a sorte de instrumentos pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sétima vez, aqueles jovens também não quiseram perder tempo com o rei Nabucodonosor. Eles simplesmente olharam para o rei e disseram: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele vai fazer isso. Ele vai nos livrar dessa fornalha que você está aquecendo aí. E vai nos livrar também das tuas mãos, ó rei. Então Nabucodonosor não perdeu mais tempo. Não mandou tocar mais nada. Não mandou ninguém mais se ajoelhar pela segunda vez. Ele simplesmente se encheu de furor, porque foi desafiado na frente de todos os outros prefeitos, governadores, foi afrontado. E aí o que ele fez? Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Está lá no verso 19. O rei ficou completamente enfurecido. E eu posso imaginar agora toda aquela situação. Aquela estátua imponente, intimando muita gente a se ajoelhar diante dela, mas apenas 3 pessoas. 3 pessoas. Você, eu e mais alguém. Fiéis a Deus, leais a Deus, que não se deixaram levar por qualquer tipo de influência, de opressão da consciência, não se deixou influenciar por um decreto que conduzia as pessoas a adorarem algo que Deus não pediu para ser adorado. Elas se mantiveram fiéis, fiéis até a morte. Nabucodonosor queria ver sofrimento. Nabucodonosor queria ver agonia. Nabucodonosor queria que eles sofressem por aquilo que eles haviam falado. Não bastava simplesmente jogá-los na fornalha. Jogar na fornalha era a certeza de que eles iriam morrer queimados. Mas ele queria que eles sofressem mais ainda por causa da afronta que fizeram na cara deles, na frente de tanta gente de autoridade que estava debaixo do governo de Nabucodonosor. Ele queria que eles sofressem numa fornalha aquecida 7 vezes mais. 7 vezes. Tão quente estava aquela fornalha que as pessoas que jogaram eles lá acabaram morrendo de tanto calor que havia ali. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Misaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: espera aí, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: sim, é verdade, ó rei. Mas aí ele disse o seguinte: não, mas espera aí, eu vejo 4 pessoas. E eles estão soltos. Nós amarramos e jogamos eles lá dentro. Eles estão soltos e andam passeando tranquilamente por dentro do fogo, sem nenhum dano,
sem sofrimento algum. E o aspecto daquele quarto é semelhante ao Filho de Deus. Isso é tremendo, meus queridos. Isso é tremendo, sabe por quê? Por que ele identificou que era o Filho de Deus? Sabe por que ele identificou que era o Filho de Deus? Porque já estava na mente dele um testemunho poderoso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, desde quando eles chegaram no reino de Babilônia. Desde quando eles pediram para que não fosse colocado diante deles uma comida completamente impura e nociva à saúde. Desde quando eles foram orar a Deus, pedindo para que fizesse lembrar do sonho e dar também a interpretação. Desde quando, após todo aquele teste de 10 dias, eles se demonstraram mais sábios, mais inteligentes em toda e qualquer ciência, em toda e qualquer questão. Nabucodonosor conhecia muito bem quem eram aqueles 4 jovens. Seria muito fácil identificar quem era que estava do lado deles. Que era o próprio Cristo, que apareceu ali como quarto dentro daquela fornalha de fogo ardente. E não foi só Nabucodonosor que viu. Os conselheiros viram, todos aqueles outros homens também puderam ver. E eu posso dizer o seguinte agora, que todo aquele resplendor que havia na estátua de ouro havia simplesmente se apagado. As atenções agora foram voltadas para dentro da fornalha. Jesus estava lá, com 3 homens fiéis, leais, e não curvaram o seu joelho para uma falsa adoração. Eu quero dizer o seguinte, que Deus vai estar com você quando você passar pelas chamas da vida, quando você passar pelas turbulências, quando os problemas se intensificarem 7, 14, 21 vezes a mais. Deus vai estar com você. Ele vai estar lá, andando com você. Pode ser que até ocorra de ele não impedir até certo momento que os problemas cheguem até você. Ele pode sim permitir que você passe por dificuldades, passe por tribulações. É porque ele tem o objetivo de que todo aquele lodo, toda aquela areia, toda aquela terra que está no fundo do rio cristalino simplesmente vá embora depois que a tempestade passar. Ele tem planos para você. Se você hoje estiver passando pelos fogos das dificuldades, situações críticas, difíceis, eu posso agora estar falando com alguém que esteja passando nesse exato momento por isso. Lembre-se de que o fogo, ele pode até arder em você, mas Deus vai estar com você. A tempestade pode até te abater, mas Deus ele estará ali do seu lado, se encharcando também debaixo dessa tempestade junto com você. Ele sabe o que é passar por isso. Ele não somente se encharcou nas tempestades da vida, ele foi até o fim, até a morte, morte de cruz. As cordas que estavam amarrando aqueles 3 jovens, elas foram simplesmente queimadas pelo fogo, mas as mãos daqueles 3 jovens não foram queimadas. Nem sequer cheiro de fumaça havia neles. Você pode olhar além das cordas queimadas. Você pode olhar além do cheiro de fumaça. Quando as chamas vierem, Jesus vai estar com você. Você poderá sentir a presença dele do seu lado. É só você clamar. E ele estará ali para te ajudar. Ele estará ali para estender a mão, mãos feridas pela morte na cruz, para te salvar. Para te mostrar o caminho. Para te dizer, olha, anda por aqui. Não se importe com o que está acontecendo. Sei que é difícil. Sei que é complicado. Sei que a situação realmente é desanimadora. Mas olha para mim. Eu estou contigo. Quando você passar pelas chamas, elas não vão te queimar. Quando você passar pelos rios, eles não vão te afogar. Eles não te submergirão. Eu estarei com você. Nabucodonosor
reconheceu uma autoridade que estava acima de 36 metros. Uma autoridade que estava acima de um prédio de 10 andares. Uma autoridade que estava acima do brilho de uma falsa adoração, de uma falsa estátua. Nabucodonosor reconheceu uma autoridade que estava acima do seu poderoso império. Transponha o véu desse céu. Nabucodonosor reconheceu o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ele disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem um outro Deus. Eles não estavam nem aí. Fica sabendo, ó rei, não perca seu tempo. Estou aqui pronto. Quer me jogar lá? Joga. Quer desfazer? Quer adiar a consagração da estátua? Quer fazer sem a gente? Fica à vontade. Mas fica sabendo que o nosso Deus é maior do que qualquer coisa aqui nessa terra. Não vamos perder tempo. Ele preferiu jogar eles na fornalha e ali Deus se revelou. Ele fez um decreto dizendo que todo povo, toda nação, toda língua que dissesse blasfêmia contra o Deus daqueles 3 jovens fosse despedaçado, fosse morto, suas casas fossem completamente destruídas, e ele reconheceu ali que não há outro Deus que possa livrar como este. Ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Nunca. Quando Deus quer se revelar, ele se revela. Deus tem seus propósitos. Deus permitiu que aqueles 4 jovens fossem levados, depois da destruição de Jerusalém, fossem levados em cativeiro para a Babilônia. Deus não impediu que isso acontecesse. Daniel e seus 3 amigos tiveram que andar muito, quilômetros e quilômetros de distância, em pleno deserto, quente, à noite, extremamente gelado, porque a viagem não durou apenas um dia, de Jerusalém até Babilônia. Deus não impediu isso, porque ele tinha um propósito maior. Se revelar no momento probante da vida, onde não somente havia ali hebreus sendo levados em cativeiro, mas Deus preferiu se revelar e mostrar a sua glória, a sua autoridade, o seu poder, no momento em que havia muitas outras nações e línguas também. É assim que Deus age. Ele quer fazer com que você brilhe, com que você reluza, mais do que o ouro de qualquer adoração falsa nesse mundo, mais do que qualquer brilho colorido dessa vida. Ele quer que você brilhe com a glória que Ele coloca na sua vida. Eu não sei como você está se sentindo hoje, como você está se sentindo agora, como você tem se sentido nesses últimos dias. Mas Deus tem um plano muito especial para a sua vida. Deus, ele tem um plano que já está nos propósitos dele desde a eternidade. Ele só precisa que o seu coração esteja aberto. Ele só precisa que o seu coração esteja com o canal simplesmente aberto, pronto, para que ele faça uma obra maravilhosa na sua vida. Que seja esse o seu sincero desejo no coração, a sua intenção, a sua, primeiramente a sua, de abrir o coração para que Deus atue na sua vida e prepare você para que você esteja pronto, para que você esteja firme, resoluto, diante de qualquer decisão na sua vida crucial, que você opte pelo lado da verdade, esteja sempre ao lado de Deus. Se você tem na sua vida, de repente, tomado escolhas erradas, esse é o momento de você mudar esse rumo e pedir para que Deus te ajude a mudar o rumo, desviar o curso do que está sendo errado e assumir uma posição correta e tenaz ao lado da verdade. Jesus está te chamando. Que Deus te abençoe. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos e vamos fazer uma oração a Deus. Querido Deus, nós nos colocamos nesse momento nas tuas mãos, para que o Senhor transforme a nossa vida, para que o Senhor transforme o nosso caráter. Nos colocamos à tua disposição. Colocamos o nosso coração aberto
para que o Senhor realize a sua maravilhosa obra, de acordo com o teu querer, de acordo com a sua vontade. Opere um milagre em nosso coração, em nossa mente. Nos mude, Senhor. E todos os momentos em que, no nosso dia a dia, nos depararmos com pequenas decisões, que as tomemos de acordo com a tua vontade, para que quando vierem situações maiores, decisões mais cruciais, também tomemos pelo teu lado. Nos proteja, nos mantenha salvos diante das coisas que vão acontecer nesse mundo, porque certamente a tua palavra assim o diz e assim acontecerá. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça a fé de todos aqueles que estão nos assistindo, daqueles que se sentem fracos, daqueles que estão desanimados. Que o Senhor os fortaleça, os dê força. Que a tua palavra se revele a eles nesse momento, através dessas profecias de Daniel que nos trazem esperança, nos trazem convicção, nos fazem com que novamente ergamos a nossa cabeça em esperança de que há um Deus nos céus, que nos fortalece e que de lá se revela a nós, aqui na terra, para nos ajudar. Te agradecemos, Deus, por tão grande amor. Te agradecemos por vir até nós nos socorrer, nos proporcionar e nos trazer auxílio em momento oportuno. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.